Neste vídeo, áudio, vamos ver uns versículos bíblicos, para que você use, pai ou mãe, para incentivar seu filho ou filha, que está desanimado, e não quer ir mais frequentar a igreja. Nos dias em que estamos vivendo, para um pai ou uma mãe, incentivar um adolescente ou jovem, para estar na igreja, é necessário mostrar para eles as promessas que Deus tem para eles. Bater de frente contra eles, com palavras, não é recomendado, pois é muito difícil para eles absorver a revelação do Evangelho e compreender a fé cristã. A tática que todo pai ou mãe deve usar é falar das promessas de Deus, que tem para eles, e fazer eles compreender que os desejos e sonhos que eles têm podem ser alcançados pelas promessas de Deus. Vamos ver o primeiro versículo bíblico, que mostra o contato do jovem com Deus, e Deus deseja que o jovem busque a Ele na sua mocidade, como está escrito. A Bíblia diz: Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Livro de Eclesiastes, capítulo 12 versículo 1. Pai, mãe, sempre que tiver uma oportunidade, leia, ou cite para eles, este versículo de Deus para eles. Coloque na mente deles que, para eles alcançar os sonhos deles de ter algo, de eles alcançar o que eles desejam, quando ficarem independentes, é através de plantar sua fé diante de Deus. Explica para eles que as promessas de Deus devem ser conquistadas, para depois eles colher as bênçãos de Deus, que é os objetivos e desejos deles. Este primeiro passo é fazer o adolescente ou jovem compreende que o Evangelho não é uma religião, e sim comunhão com Deus. Ensinar e incentivar a eles entender que eles precisam usar a fé deles em Jesus para buscar a Deus e pedir o que eles desejam de Deus. E vai chegar o momento de Deus dar. Fale a verdade para o seu adolescente ou jovem, que tudo o que eles fizerem agora, na fé enquanto eles são novos, eles vão ser recompensados por Deus. Explique para eles que eles irão colher mais para frente e que Deus jamais vai esquecer das orações e desejos deles. Que eles estão colocando em oração diante de Deus. A adolescência e a juventude é um momento de conflito dentro deles. Bater de frente em palavras humanas não é o suficiente, tem que usar as promessas de Deus neles. Para colocar nos corações deles que eles precisam buscar em Deus, e depois colher no tempo certo os pedidos deles, na vontade de Deus. A segunda coisa a se fazer, sempre que você tiver oportunidade, com o seu adolescente ou jovem, é falar do perigo de eles, tenta construir uma vida sem Deus. Leia, ou você mesmo cite, o exemplo que Jesus deu em nós construir uma vida sem a palavra de Jesus no coração, em que Jesus fala da casa construída sobre a areia, como está escrito. A Bíblia diz: Disse Jesus: E todo aquele que ouve estas minhas palavras, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 26, 27. Pai, mãe, faça o seu adolescente ou jovem compreender que na vida, tudo que nós adquirimos sem Deus, é como esta casa, sobre a areia. A pessoa passa tempo para adquirir algo, e vem o diabo e tira com as duas mãos. Mas, aquilo que é conquistado com Deus, é seguro. Diz sempre a verdade que, tudo que eles conquistar com Deus, o diabo não vai roubar e destruir, seja o casamento, seja o serviço, ou algo de material que eles desejam. O objetivo é colocar na mente do adolescente ou jovem que eles têm duas opções: construir uma vida sem Jesus e sofrer para ter algo, e depois perder, ou lutar e conquistar algo com Jesus e não perder. A terceira coisa a se fazer, com o seu adolescente ou jovem, é fazer eles ver a realidade do mundo, a realidade cruel, que o mundo faz com um jovem. Aos olhos dos adolescentes e as jovens,
O mundo é cheio de alegria e de prazer, pois o ambiente que eles vivem, e às vezes suas companhias, os fazem ver as coisas do mundo com brilho e prazer. Leia, ou você mesmo cite, este versículo onde a Bíblia fala a verdade, que a aparência do mundo passa, como está escrito. A Bíblia diz: Ora, o mundo passa, bem como os maus desejos, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Carta de 1 a João, capítulo 2 e versículo 17. Coloque na mente deles que os prazeres do mundo em seus pecados geram feridas na alma. Cada pecado é uma ferida, e vai chegar o momento que todos os prazeres que eles tiveram no mundo vai gerar uma grande feridas no coração. Fala sempre a verdade, que quando o diabo coloca as mãos em um adolescente ou jovem, o diabo faz de tudo para destruir o corpo, em vícios e pecados de prostituição, que depois só resta feridas no coração e arrependimento. Explique para eles que é melhor evitar estas coisas do que passar por elas e sofrer depois. O importante é fazer eles compreender que certos prazeres de pecados vai deixar eles machucados com feridas. No momento que seus filhos questionar e dizer: não adianta tá orando a Deus, Deus não responde, e nunca acontece o que eu peço. Anime eles, falando do jovem José do Egito, que foi fiel a Deus, nos momentos difíceis da sua vida, onde ele foi vendido como escravo, e preso, e mesmo assim, ele não desanimou, e continuou fiel a Deus, até que chegou o momento, de Deus abençoou ele. Coloque na mente dele, que Deus tem o tempo certo de responder cada pedido, e por isso, que não deve se desanimar. Como Deus usou o rei Faraó, e chamou a José da prisão, para dizer o significado do sonho do rei, e José após explicar o sonho. Deus fez o rei, abençoou José com tudo na vida, como está escrito. A Bíblia diz: E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, e o tiraram do poço, e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas, estes levaram José ao Egito. E o senhor de José o tomou, e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados, ali ficou ele na prisão. Então, Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da prisão. Então, lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um, Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão, e o pôs na mão de José, fê-lo vestir roupas de linho fino, e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. Para terminar este áudio, deixo este versículo bíblico, para você falar para seu filho, do mandamento de Deus. E quando ele estiver numa situação difícil, ele vai lembrar deste versículo, e entender que a causa de eles passar por algo ruim, é por causa da desobediência. O Espírito Santo sempre vai trazer na mente dele o versículo bíblico do mandamento de Deus de o filho obedecer ao pai e mãe, como está escrito. A Bíblia diz: Deus diz: Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12. A Bíblia contém muito mais palavras que falam deste assunto. Aqui neste áudio, eu citei em poucas palavras o assunto tratado. Se você tiver alguma dúvida em particular sobre o assunto tratado, mande para o e-mail na tela, e dentro do possível, responderei.